Amém. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você que está pegando hoje a primeira mensagem, né? A gente entende que o Pai Nosso é uma referência, são princípios para nos nortear. Não é simplesmente a repetição do Pai Nosso, mas seguir os princípios que estão aqui. Aquilo que Jesus apresentou de valores celestiais dentro do Pai Nosso. Então, não é apenas ficar repetindo, Pai Nosso que estás nos céus, ainda que você pode fazê-lo, né, e trazer os princípios à tua memória. Mas a gente diz que não é isso porque o próprio Jesus fala que não é apenas para ficar repetindo palavras, mas que você deve então ter dentro da tua oração e do teu relacionamento com Deus algo que seja vivo, algo que seja extraordinário. Eu acho interessante a observação de Jesus, quando ele diz que não é a quantidade de repetição do que você faz. Ele diz que você deve procurar um quarto e se colocar na presença de Deus, e ele não diz que o Pai está te ouvindo. O texto diz que o Pai que te vê. Eu acho interessante Jesus fazer essa observação. Ele não está dizendo assim, o Pai que está ouvindo o que você fala, mas é o Pai que te vê, porque às vezes a nossa oração não sai palavras, às vezes dores, dificuldades, elas são expressas por nossa simples entrega, colocação diante de Deus, e Ele consegue perceber isso. A Bíblia diz que o Espírito é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente citou aqui já 6 princípios, né? Versos 9, que diz que temos um Pai, o Pai é nosso e o Pai governa dos céus. Depois falamos que nós precisamos saber quem nós somos, quem Deus é, e que a influência do céu está sobre nós. Hoje a gente vai falar sobre os 3 P's: propósito, padrão e provisão, né? Que está aqui nesses versículos que lemos, né? Verso 10, a parte final aqui diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E no verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então a gente vai falar sobre 3 P's: propósito, padrão e provisão. Você já lembrou? Quem é bom de memória? Isso, né? Para ficar bem didático e a gente poder aprender. A gente fez aqui os 3 P's. Verso de número 10, coloca na tela aqui, por favor, na central, por gentileza. Verso número 10, diz assim: venha o teu reino. Geralmente a gente lê esse texto e a gente faz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Mas a realidade, a pausa maior está aqui, ó: venha o teu reino, ponto e vírgula, faça-se a tua vontade. Ainda que a gente entende que depois do ponto e vírgula tem um complemento maior, mas na realidade a oração, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, é uma oração que está mais junta do que na realidade venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Geralmente a gente ora ou usa esse termo: venha o teu reino, faz a tua vontade. Mas aqui é um ponto e vírgula, então a pausa aqui é maior. Então venha o teu reino, nós falamos isso semana passada, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa oração aqui é a que a gente vai destacar nos 2 primeiros pontos da nossa mensagem. Verso de número 10, quando diz assim: faça-se a tua vontade. Quando eu citei o primeiro P, sobre propósito, o primeiro ponto que a gente vai pensar nessa manhã é sobre o propósito de Deus é melhor. O propósito de Deus é melhor. Então quando a gente diz assim: Deus, faça-se a tua vontade,
nós estamos clamando aos céus que o propósito dele venha sobre nós. Você tem propósito, você ora pedindo coisas, mas a gente entende que o propósito de Deus é melhor, maior para nós do que o nosso. Ainda que você vai pedir coisas boas, que você vai orar pedindo coisas boas sobre você, sua casa, sua família e tantas outras coisas, você e eu, nós precisamos entender que o propósito de Deus é melhor sobre nós. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que a vontade de Deus é melhor. Nem tudo que eu toco, que busco, que eu sonho vai ser bom para mim. Se eu buscasse realizar e eu entendesse que tudo que Deus tinha para mim se resume nos meus sonhos, e a gente às vezes se perde, porque a gente começa a achar que tudo que a gente sonha é o melhor para nós. E quando a gente diz assim, Deus, faça-se a tua vontade, nós estamos nos submetendo a uma vontade muito maior do que a nossa e muito melhor que a nossa. Dizer para Deus, faça a tua vontade, é entender que o propósito e a vontade dele é melhor do que a nossa. O termo aqui, faça, ginomai, tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Olha que interessante. Esse termo está dizendo que eu recebo. Não é apenas algo que eu projeto, me esforço para fazer. Mas quando eu peço a Deus, faça a tua vontade, quer dizer que eu estou me abrindo, colocando a minha vida disponível para receber aquilo que Deus tem sobre mim, que é o melhor, que Ele vai começar a fazer, e que eu posso receber da parte dEle, vida através disso. Faça a tua vontade, é que eu entendo que a vontade dEle tem vida, quem sabe, você está se sentindo fatigado, morto, que você está se sentindo doente. Sabe quando você está doente e tudo é sobrecarga? Quando você decide se colocar debaixo do propósito de Deus, as coisas ficam mais leves. Não quer dizer que você vai parar de fazer as coisas que você faz. Você não tem que deixar de ser um empreendedor, você não tem que deixar de ser alguém que trabalha na área de construção civil, ou alguém que trabalha na área de comércio. Mas se você se colocar debaixo do propósito e da vontade de Deus, as coisas são mais potencializadas. Então quando você diz, venha, faça a tua vontade, é você se disponibilizar para receber a vida de Deus naquilo que você faz. Jesus ensina os discípulos que Deus tem poder para trazer à existência sobre eles aquilo que Ele planejou para nós. Deus tem poder para trazer à existência não tudo o que você sonhou, mas o que Ele planejou para você. Ele tem poder para fazer o que você sonha? Claro, gente. Mas na realidade, Deus tem um plano maior. Não há nada que você peça que seja melhor do que Deus tem para você. Já olhei uma adolescente ali. Quando a gente é adolescente, a gente sonha. Pensa até nas meninas, nos meninos, e a gente planeja tanta coisa. Mas a gente tem um Deus que decidiu não apenas ficar distante, mas quando Ele fez uma aliança, Ele veio estar conosco, para caminhar conosco na nossa vida, nos direcionar aquilo que traz alegria, plenitude no relacionamento com Ele. Faça-se a tua vontade. Aí quando você fala isso, é como se você estivesse dizendo assim, Deus, pode ser que eu tenha orado e pedido coisas que não são alinhadas à tua vontade. Por isso faça a tua vontade. Como se você estivesse pedindo coisas demais ou grandes demais para Deus fazer. E que você então diz, mas faça a tua vontade. A gente diminui, eu sempre falo isso, né? Deus, venha o teu reino, mas faça a tua vontade. Se eu estiver viajando na maionese, pedindo muita coisa, faça a tua vontade. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Deus tem uma vontade plena sobre você que é melhor do que a tua, porque Ele planeja
a tua família. Ele já planejou a tua família. Eu não sei como você está vivendo hoje no teu relacionamento, mas Deus pode fazer melhorar. Eu não sei o que você está sonhando na área empresarial, mas Deus pode fazer melhorar. Eu não sei o que você sonha nas provisões ou na provisão que é para chegar na tua vida, mas Deus tem um cuidado e pode fazer melhorar. Não sei o que você sonha sobre bênçãos financeiras, mas a palavra de Deus já tem essas bênçãos sobre a tua vida. Eu não sei o que você sonha na tua vida física, como você quer cuidar do seu corpo, mas Deus tem possibilidade de fazer isso melhor. A salvação não é apenas para você, mas Deus quer alcançar a tua casa e pessoas que você ora. Antes de você orar por elas, Ele já viu essas pessoas e incluiu no plano dEle. Então você não está orando para alcançar alguém e que Deus traga teu filho, tua mãe, teu pai, teu irmão. Ele já tem esse plano. Você na realidade está se unindo a Deus naquilo que Ele está fazendo. Acho que um grande segredo da nossa vida é quando você aprende que não é o teu esforço que muda as circunstâncias, mas é Deus que quer fazer, você se une a Ele no que Ele está fazendo. Isso é no ministério. Quantos anos eu fiz muita coisa e me sentia cansado, até que eu descobri que a obra não é do Léo, a missão na terra não é dos nossos missionários que estão no campo, a missão não é deles, a missão é de Deus. Ele disse que o plano dele era esse, é a missão dele. A gente decide estar com Deus na missão que Ele está fazendo. A missão pela tua família não é tua, mas você tem que se unir a Ele no que Ele quer fazer. Às vezes você está cansado porque você está tentando agir na força do teu braço, na tua capacidade, e você então precisa se unir a Deus. E às vezes se unir a Deus é deixar de atrapalhar. Se unir a Deus é deixar de ser o impedimento para que o outro venha. Cuidado de Deus. Mateus capítulo 6, verso 31 ao 33, fala: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque ele usa o termo aqui gentio? Porque gentio não conhecia a Deus, o Deus da aliança, o Deus que decidiu estar junto. Mas ele diz assim: pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Aí você diz assim: nossa Deus, como é que vai ser meu futuro? Ele diz assim: eu tenho provisão para você, eu tenho cuidado. A gente lê tantas vezes aqui no momento de oferta, o pastor Tiago leu aqui na última palavra de oferta que ele deu, Malaquias. Olha o texto, verso número 10: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha, o plano dele já é trazer para nós a provisão e o cuidado. Às vezes a gente viaja achando que a gente está pedindo muito para Deus, e na verdade há um propósito dele sobre você e sobre a tua casa. Há um propósito dele de abençoar a tua família. O que você precisa é buscar na Bíblia aquilo que a Bíblia fala que Deus está trazendo para você, e se colocar debaixo disso. Entende? Quando você se coloca debaixo daquilo que Deus está declarando sobre você, o problema é que a gente olha e a gente entende que o nosso pedido vai ser melhor do que a maneira de Deus, e a gente começa a tentar achar que é pela nossa força. Pastor, então se não é na minha força eu não preciso fazer nada? Vocês sabem que não é assim que a gente ensina aqui. A gente tem que se alinhar, tem tudo aquilo que já foi delegado, por isso a gente precisa ler a Bíblia. Estamos com o desafio da leitura da Bíblia diariamente e anualmente. Então se você lê em torno de 4 a 5 capítulos por dia, no final do ano você vai ter lido a Bíblia toda. Pastor, eu queria um cronograma. Se você seguir esse meu cronograma de 4 a 5 capítulos por dia, no final do ano você está com a Bíblia toda lida, toda. E quando você lê a Bíblia,
você vai lembrando, vai sendo despertado dentro de você aquilo que é a bênção de Deus sobre a tua vida. Hoje de manhã eu acordei, fui ler, eu estou lendo Romanos, li a partir do capítulo 14. Irmãos, eu estava orando no meu tempo de oração, depois da leitura, e falando: Deus, o Senhor está me lembrando de tanta coisa que eu vivenciei, que eu li ano passado, mas não me chamou tanta atenção como chamou hoje. Eu leio todo ano, e todo ano Deus fala e ministra ao meu coração, e traz as bênçãos dele sobre a minha vida, como para você. Aí você quer: Deus, tu tem um propósito? Faz, cumpre o propósito do Senhor sobre a minha vida. A gente precisa guardar que o propósito de Deus é melhor. Só que para você viver esse propósito, você tem que alinhar a tua vida na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, verso de número 10. A segunda parte, depois da vírgula, diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. O céu é um padrão. Olha que interessante. Quando a gente pensa em beleza, em majestade, em coisas lindas, é o céu. Para imaginar. C.S. Lewis, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que aquilo que para nós aqui é muito valorizado, no céu virou asfalto. Ele diz que pessoas matam e morrem por causa de ouro. E ele diz assim: e o pavimento dos céus é o ouro. Aquilo que para nós é tão grande, tão extraordinário, lá pavimenta as ruas que a gente vai andar. Aquilo que para nós, ou era, lá no tempo que a Bíblia foi escrita, muito lindo e límpido, como uma água cristalina. Quem já viu foto, já foi em Israel, que eu vou esse ano, aleluia, mas que você já viu uma foto, o Rio Jordão, ele é turvo, é uma água mais barrenta. Então eles não tinham água tão límpida. Então ele diz: mas lá nos céus, os rios, o mar vai ser como cristal. Aquilo que para nós hoje é tão extraordinário e normal, para eles era sobrenatural ter uma água límpida, que você consegue ver o chão. O padrão dos céus é extraordinário. O segundo ponto fala sobre isso. Se o padrão do céu é extraordinário, ele é o melhor, e o Deus tem para nós, quer estabelecer sobre a nossa vida o melhor. Ah, pastor, eu vou ser rico. Não é esse tipo de coisa. Não é esse tipo de conceito que eu quero trazer aqui para você. Ainda que você tenha qualidade de vida, você pode desfrutar de coisas melhores. Não é riqueza pela riqueza. Por isso o pessoal pega e fala assim: nossa, a Semeana Avivamento fica falando de dinheiro e riqueza. Não, não é a riqueza pela riqueza, mas é você poder ter uma qualidade de vida pelo relacionamento com o Pai que você tem. E a riqueza não quer dizer que você está bem, porque tem gente que é rica e a família está destroçada. Tem gente que é rica e ele está cuidando de uma enfermidade há muitos anos, e ele não tem a qualidade de vida. Quando a gente fala da Shalom, eu não sei com quem eu estava conversando na semana, alguém me perguntou sobre a questão da música e tudo. Quando a gente pensa na Shalom, que é a paz que Deus traz para o seu povo, Ele está dizendo justamente que tudo aquilo que os céus têm, que é paz, saúde, felicidade, alegria, é tempo de bonança, tudo isso que os céus têm, traga sobre nós. A pessoa diz: então nada quebrado, nada faltando. Isso é a aplicação daquilo que está vindo dos céus sobre nós. Para colocar em prática a paz que Deus tem, Ele traz e acerta a nossa vida e alinha nosso coração, para poder valorizar aquilo que os céus realmente valorizam. E às vezes a gente se perde. Então, quando a gente olha que o padrão do céu é melhor, a gente entende que o céu é o modelo. Os céus é o modelo para nós. E Deus falou isso lá no Antigo Testamento.
quando ele fala assim: vocês vão contribuir com ouro, com prata, com bronze, com madeira, com peles de animais, e eu vou fazer um tabernáculo, segundo o modelo que eu tenho. Olha, diz isso em Êxodo capítulo 25, coloca no telão por favor, Êxodo 25, verso 9. Diz assim: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, o molde, o modelo, as coisas, os utensílios, tudo do tabernáculo, era um modelo dos céus, e tudo aquilo que tinha ali tem um significado. Um dia a gente pode fazer uma mensagem só sobre o tabernáculo. O pessoal que fez o instituto aí, Verlane, sempre passa, né, um trabalho sobre o tabernáculo. E o tabernáculo dentro, as cortinas de púrpura, carmesim, tinha querubins bordados de ouro. E quando o candelabro era aceso dentro daquele ambiente, que refletia no ouro, naquilo tudo, dava um destaque extraordinário. Ele diz assim: isso é apenas uma sombra. O que você tem de beleza, que você já viu, o lugar que você visitou, que é extraordinário, é apenas uma sombra daquilo que os céus têm. Ele diz assim: é uma sombra, porque o modelo é os céus. Nos céus, a perfeição. E olha o que está de destaque no texto. Deixa eu ver se... Bota o verso 10 se está nessa passagem. Eu vou citar um negócio que eu não sei onde está. Arca de madeira, comprimento e tal. Vê no versículo que diz que eu vou estar no meio deles. A gente vai fazer o tabernáculo para que eu esteja no meio deles. E é interessante que o tabernáculo, quando ele era erigido, levantado, a tribo de Israel se acampava ao redor. E o tabernáculo estava no meio, porque o tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Ele diz assim: a minha presença vai estar no meio de vocês. Porque o maior significado não é simplesmente a beleza da estrutura, mas é a presença de quem estaria conosco. Aleluia. Achou? Não está aí não. Depois você lê a Bíblia e acha. Quando a gente fala assim, que os céus têm um padrão, e Ele quer trazer esse padrão para nós, o padrão dele é estar conosco, estar em todo o tempo conosco. Aí, Jesus estabeleceu um padrão extraordinário, porque Ele veio como modelo, como o cumprimento do tabernáculo, e Ele depois disse: eu vou enviar o meu Espírito para estar em vocês. O padrão dos céus é uma presença constante conosco. O padrão dos céus é um cuidado extraordinário com você, a tua casa, em todo o tempo. O padrão do céu é andar alinhado com você, caminhando contigo em todo o tempo. O padrão do céu é que a presença dele esteja conosco em todo o tempo. Então, quando a gente está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim como a presença dele está no céu, em todo o universo, nós estamos também clamando que a presença dele esteja conosco em todo o tempo. Você está em crise, a presença de Deus está lá. Você está com dificuldade, a presença de Deus está lá. Você está no meio de respostas que Deus trouxe à tua vida, à tua casa, Deus também está lá. Você está passando por um momento de enfermidade, Deus está presente. É o luto, Deus está presente. É a alegria, Deus está presente. No nascimento do teu filho, da tua filha, no momento de celebração, da conquista, da formatura ou qualquer outra coisa, a presença de Deus está lá, porque Ele nos ensinou a orarmos e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A presença dele está conosco. É tão interessante isso, e como Deus trabalhou esse princípio, que a filosofia platônica
Uma das essências da filosofia de Platão era essa, era o mundo das ideias. Ele usava isso e dizia que aquilo que nós vivemos aqui, até a plenitude do que nós podemos alcançar aqui, que era a razão, o conhecimento, ele diz assim, isso é apenas um reflexo daquilo que tem de perfeição no mundo das ideias. Aqui é apenas uma sombra, porque a realidade está nos céus. Eu não sei se foi Langston, eu não lembro de todos os autores, mas eu lembro que ele diz que nós temos aqui apenas um lapso. Quando você está orando, que você está buscando Deus e que Deus se manifesta, quando David está cantando, adorando a Deus, e a atmosfera do que Ele está derramando sobre nós, com um back hoje top, que foi o Will, te ouvindo aquele momento, naquele lapso que você diz, cara, Deus está aqui, que coisa linda. Isso é apenas um lapso daquilo que virá em plenitude. Quem sabe você está num tempo difícil, a presença dEle está presente, está com você até o momento que Ele vai mudar. Eu falei isso aqui, não sei se foi semana passada ou retrasada, que hoje Deus trouxe muitas respostas à minha vida. Foi uma semana de muitas coisas avançando, e que eu percebi a presença de Deus. Mas nos momentos de adversidades, no momento de choro, no momento que eu não sabia o que eu ia fazer para resolver certos problemas, a presença dEle também estava ali. A gente costuma entender ou avaliar que a presença só está quando o negócio está bom. Não, Ele não nos abandona em nenhum momento. Ele não nos deixa em nenhum momento. Por isso a gente precisa constantemente na nossa oração lembrar que a gente precisa pedir que o céu venha até a nossa realidade, que a vontade dEle seja feita sobre nós, que venha dos céus essa vontade e seja impregnada sobre a nossa vida, porque a presença dEle é que muda todas as coisas. Não é apenas a mudança da circunstância, ou a mudança do momento que você está vivendo, mas é a presença. Sabe por quê? Porque as coisas terrenas podem mudar, e elas podem mudar de novo, e elas podem mudar de novo, e elas podem mudar de novo, mas a presença não muda. Quem sabe você está num momento de adversidade, isso pode mudar. Eu nem vou falar a segunda parte, porque você pode estar na bonança, e o nosso desejo é que a presença mantenha essa bonança e tempo de paz sobre nós. Mas quando as circunstâncias mudam, a presença é constante conosco. Quem sabe você está buscando coisas, e você não está conseguindo ter no teu coração a satisfação. É porque é a presença que traz a paz do reino. É a presença que muda a realidade. Não estou dizendo que você não pode buscar isso. Se temos como ter algo que possa dar mais qualidade à nossa família, contribuição no reino, para a gente viver mais em paz, isso pode ser buscado, mas que isso não seja o primeiro lugar na tua vida. Porque se você viver em função disso, você vai virar um homem miserável. Miserável. Terceiro e último ponto. Aleluia. Verso número 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui eu quero falar sobre a provisão de Deus é melhor. Terceiro ponto fala sobre isso, que a provisão é melhor. Há uma distinção na Bíblia de provisão e providência. Olha, instituto, gente, instituto. Provisão é quando Deus traz aquilo que você está precisando. Está precisando de recurso financeiro, está precisando de alimento. Deus pode trazer, e Ele traz provisão sobre os seus filhos. A providência, dentro da teologia, tem uma outra concepção. É quando olha para a humanidade e vê nessa humanidade distante e perdida. E Deus então tinha uma providência para nós, para poder salvar a humanidade da perdição que estava. Havia uma
providência, e a providência chama-se Jesus Cristo. Quando a gente fala de providência, Jesus Cristo, e quando a gente fala provisão, a gente também fala de Jesus Cristo, daquele que cuida de nós. Quando eu falo aqui que a provisão de Deus é melhor, porque Jesus ensinou a orarmos pedindo o pão, que a provisão venha. Mas eu costumo orar e eu coloco 3 áreas da provisão. Já que eu posso pedir, eu vou pedir o máximo que eu posso. Porque geralmente o pessoal diz assim: Deus, me dá o pão, traz a provisão na área financeira. Eu incluo aqui 3 coisas: provisão na área financeira, o pão, o cuidado dele sobre a minha vida. Eu peço sobre a área emocional. Eu falo assim: Deus, me ajuda na depressão, não permita que eu entre nisso. Me ajuda com a minha ansiedade e os toques que eu tenho, Senhor. Me ajuda a controlar esse negócio, em nome de Jesus. E eu peço também a provisão espiritual, que é o alimento que eu preciso para o meu espírito, do meu relacionamento com Ele. Então, se eu posso pedir, eu peço tudo. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, pode mandar, que eu boto na minha lista. Porque se eu vou pedir para Deus a provisão, tudo aquilo que eu preciso vem de quem? Vem dEle. Tudo aquilo que eu necessito vem dEle. Então Ele diz que eu posso orar, ou devo orar, pedindo que o pão nosso de cada dia venha até nós. Então Deus nos vê na nossa totalidade. Deus me vê em toda a totalidade de pessoa que eu sou. Ele me vê na área física, Ele me vê na área emocional e espiritual. Se eu tenho outros aspectos, eu entendo que Deus tem também pão que supre todas essas áreas. Todas as áreas que Deus tem, Ele pode nos dar. E é interessante que o termo dar aqui, o pão nosso cada dia, dai-nos hoje. O termo dar significa dar a alguém de livre e espontânea vontade. A gente não está orando e constrangendo Deus a ter que fazer algo para a nossa vida. Antes de você pedir, o termo, a ideia que Ele usa, é que Ele já está te ensinando a pedir aquilo que Ele já quer entregar a você. Isso é lindo, irmãos. Por isso eu gosto do grego. O grego, ele define muitas das coisas. Ele traz uma definição, e é interessante ainda, que dentro do mesmo termo, ele vai dar algo que é uma vantagem, de forma espontânea. O termo também significa que é algo para nossa vantagem, para agregar, para nos abençoar. Quando a gente está orando, Deus, dai-me o pão, você está pedindo algo a alguém que já está voluntariamente querendo entregar algo a você. Você não está tendo que orar de uma maneira e ser tão humilhante, de forma que você diz assim: Deus, eu vou mostrar a maneira que eu estou tão desgraçada, para que o Senhor haja na minha vida. Eu já contei uma história aqui, e você, pai, vai entender muito bem. Eu morava aqui no BNH. Eu me lembro que um dia à noite eu queria tomar um Yakult. E eu fui lá na geladeira, eram umas 11 horas da noite, a geladeira era perto da porta. Quando eu abri assim, eu nem acendi a luz, a geladeira iluminou, tinha lá um Yakult. Eu peguei, eu falei: opa! Peguei. Quando eu fechei a porta da geladeira, minha mente iluminou assim, eu falei assim: cara, e se o Aleph quiser? O que o pai faz quando só tem uma coisa e sabe que o filho toma? Eu fui e coloquei na geladeira de novo, porque eu falei: só tem um, se ele quiser ele vai ficar sem. E naquele momento assim, eu comecei a lembrar dos momentos em casa que eu chegava e tinha sempre a última maçã, o último pão. E eu adolescente, né? Você, cara, eu sou sortudo demais, olha aí. Rapaz, cheguei na hora certa, como eu sou abençoado. Naquela noite, a ficha caiu. Pessoal mais novo, ficha é porque a gente usava o orelhão, colocava a ficha. Quando a gente conseguia completar a ligação, a ficha caía. Então quer dizer que você se conectou. Tá? Vocês que não têm essa experiência que a gente já teve.
A ficha caiu, que eu lembrei, eu falei, cara, as coisas que tinha na geladeira, o que sobrava, o que tinha lá, eu não era sortudo de encontrar. Naquela noite eu falei assim, cara, meus pais deixavam. Eu encontrava as coisas porque alguém deixava de comer para poder me deixar para nós, os filhos. Aquela noite assim foi aquela coisa constrangedora, minha mente assim iluminou, e eu me senti muito constrangido. Eu queria ligar para minha mãe para agradecer, eu queria ligar para o meu pai para agradecer, porque aquela noite, eu com 30 e poucos anos, cara, eu não sou fruto de uma coisa, o que eu tinha, porque alguém se esforçou para que eu pudesse ter, e eles entregavam isso voluntariamente. E às vezes a gente acha que a gente precisa chegar diante de Deus para mostrar para Ele nosso caos, nossa lástima, ainda que a gente pode chegar nessa condição, mas essa condição não muda quem Deus é, porque o termo que Ele diz, dai-nos hoje, o termo já é de alguém que quer entregar a nós coisas extraordinárias. Ainda que você pode chegar na sua humilhação, na sua dor, e Deus vai perceber isso, mas o que eu quero dizer é que isso não muda quem Deus é, não muda o Deus generoso e o nosso Pai que quer entregar a nós tudo aquilo que tem no seu reino. Você adolescente, não acha que você, para ter o que você tem, que as coisas caem do céu. Meu filho não gosta, quando eu falo com ele que dinheiro não dá em árvore, mas agora eu estou com uma estratégia maravilhosa. Ele está fazendo 21 anos, eu falo, agora o lanche é para tua conta, meu filho. Vamos lanchar? Aí ele, quem vai pagar? Eu falei, cada um paga o seu. Aí ele, não, vou para casa. Pão duro, irmãos. Porque ele quer ir para casa para comer o que eu botei na geladeira. Porque quando você cai em si, você vai descobrindo que as coisas que vieram até você, teve alguém que teve a coragem de fazer algo para te abençoar. E esse é o texto bíblico dizendo que o nosso Pai tem essa atitude sobre nós. Sobre nós. É o Pai que já quer entregar sobre você. Eu sei que eu faço essas atitudes com meu filho e eu entro em crise quando eu penso assim também. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, é desafiador. Porque ao mesmo tempo eu olho para Deus e falo, cara, o meu Deus, o meu Pai, dá para o Léo aqui tantas bênçãos que eu não mereço. Só que às vezes a gente tem que aprender a criar valor. Não é apenas fazer ou ser justo ou injusto, mas é conseguir construir valor na vida das pessoas. E Deus é aquele que ao mesmo tempo que tem para nos entregar, é o Deus que quer nos fazer reconhecer tudo aquilo que Ele está entregando. Por isso Ele ensina que nós devemos pedir, nos colocarmos diante do Pai para pedir, mas que a gente também tenha a consciência que o nosso Pai tem o prazer de nos entregar. Por isso eu oro pelo pão físico. Deus, abençoa o meu corpo, minha saúde física, me traz o alimento, a provisão. E só para não deixar de lado, eu falo assim, Deus, toda vez que o Senhor trouxe pão, sobrou 12 cestos. Então não traz na medida certa não, que o Senhor traga para sobrar, que o Senhor traga em abastança, que o Senhor traga além do que eu vou precisar, para que outras pessoas desfrutem disso também, que eu possa ter, e que isso venha de uma maneira tal, que outras pessoas desfrutem disso. E esses dias eu estava falando isso com a Verlane, numa situação nossa lá, eu falei, olha Verlane, às vezes a gente fica sempre tentando ajudar, e tem gente que não tem um desejo de ajudar, se ele puder cobrar 3 vezes mais, ele cobra. Ela falou assim, mas Deus tem nos abençoado tanto. Eu falei, cara, é verdade, mas não muda a atitude do outro, tá? Eu falei com ela, fiz a observação, ainda que Deus tenha me abençoado, mas não muda a maneira que o outro está lidando com isso. Já li Malaquias, capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos, e o Pai é aquele que tem o prazer de abrir janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem
medida. Sem medida. Para minha alma, eu oro a Deus, eu falo, Deus, tira de mim a ansiedade. Eu sou ansioso, irmãos, misericórdia. Eu fico olhando para trás, eu criança já era ansioso. Só que na época não tinha esse diagnóstico. Senão eu ia ter tudo. Ia estar incluindo TDAH, ansiedade, depressão, toque, transtornos, aí vai vindo. Aí você tem que aprender a apresentar em Deus e falar, Deus, eu estou tentando reger o meu futuro e às vezes eu estou tentando controlar isso, mas eu sei que o meu futuro está em tuas mãos. Todos os dias eu tenho que lembrar para o Leonardo, que tenta controlar todo o futuro e a história dele, e eu lembro assim, a minha história não é regida simplesmente pelo que eu posso construir, mas eu tenho um Deus que sonha e planeja coisas para mim. Todos os dias eu tenho que lembrar a minha alma, que o futuro do Leonardo, da família, do meu filho, está na mão dele, dos meus netos. Porque a ansiedade fica tentando trazer o controle para minhas mãos, para aquilo que eu posso fazer, como que eu vou gerir essa área financeira, como eu vou ter mais recursos para ter garantido no futuro. Aí Deus me lembra, sou eu que vou estar contigo. Só que a gente tem que aprender a confiar nisso. Deus não permita que eu entre numa depressão, que eu afunde em pensamentos, em dores, em escolhas que eu fiz no passado, que me colocaram hoje em situações difíceis. Eu oro, eu falo, Deus me ajuda. Eu não posso ficar pensando nisso. Eu não posso ficar pensando que se eu tivesse tomado outra decisão lá atrás, hoje estaria diferente. Eu sou o que sou e o Senhor está comigo em todo o tempo. É oração. O Pai diz, o pão nosso de cada dia. Então para minha área emocional eu oro para Deus cuidar. Deus me ajuda com meus transtornos, em nome de Jesus. O teu reino tem saúde, tira isso, porque senão você fica um mala em casa, irmãos, um chato, porque saiu do teu controle, as pessoas mudam e você tem um transtorno qualquer lá, que traz dificuldade para a tua casa, e as pessoas não querem estar contigo. Tu é um chato, igual o pastor. Só Jesus. Essa minha área emocional, sempre oro a Deus, e sempre peço para Ele, eu falo, Deus, eu tenho que ir até você, eu tenho que ir a Ti, porque no Senhor eu encontro um fardo leve e suave. No Senhor eu encontro descanso para minha alma. No Senhor eu posso apresentar a realidade de quem eu sou e receber sempre cura da tua parte. E o pão espiritual, eu sempre peço a comida dos céus. Eu vou ler 3 textos para a gente encerrar aqui. Pessoal do louvor, por favor. Que são textos que eu anotei antes da minha oração. São textos que eu costumo ler, além da minha leitura bíblica. Daniel 1,17 diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu procuro ler isso aqui antes, porque eu falo assim, Deus, se o Senhor quer e tem algo espiritual para mim, eu quero sabedoria e conhecimento e revelação que Daniel teve, além do conhecimento humano que ele tinha. Eu sempre oro, Deus, alimenta o meu espírito, traz conhecimento e sabedoria dos céus. Depois eu leio o versículo 20 de Daniel capítulo 1. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Eu sempre falo, Deus, tem tanta gente inteligente aí, tem tanta gente capaz, tem tanta gente falando tanta coisa boa, e a Bíblia diz que aqueles que temiam o Senhor receberam 10 vezes mais conhecimento, sabedoria, entendimento. Se o Senhor deu para eles, o Senhor pode dar para mim também. E Atos capítulo 4, verso 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
como meu ministério é pregar e ensinar, eu falo, Deus, que o Senhor dê capacidade ao teu filho, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Eu falo, Deus, que meu ministério seja potencializado, para pregar, ensinar, e o Senhor faça através de mim o que precisa ser feito. Quando a gente olha Mateus capítulo 14, verso 16, a gente vê que na multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. E eu tenho orado para Deus, que o Senhor traga em abundância isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Porque Ele nos deu o poder de simplesmente falar, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Você pode se colocar em pé? A vontade de Deus é a melhor. O padrão dos céus é melhor. E a provisão de Deus é a melhor. Está sobre nós isso. Essas promessas estão sobre você. Sobre aquilo que você desenvolve o teu trabalho. Há várias habilidades aqui. Pessoas que trabalham na área de vendas. Pessoas que trabalham na área do direito. Pessoas que trabalham na área da construção civil. Pessoas que trabalham em áreas diversas de comércio. O pão dos céus pode vir sobre você. A vontade de Deus está sobre nós. Aquilo que os céus têm, Ele quer derramar ainda mais sobre nós.